Olá, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite, abençoados de Deus. Porque Deus sempre foi, e será eternamente contigo. Ele não muda. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Mais um bate-papo aqui para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Tanto eu quanto você. Vamos lá. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Em geral, eu tenho o hábito de encerrar alguns textos, esboços que eu faço aqui, né, com a seguinte frase: inabalável e no imutável conselho de Deus. Mas você sabe que o que realmente significa isso? Imutável é igual a permanecer para sempre, né? Ou não ter variação. Pois o conselho de Deus, que aqui significa a palavra dele, permanece para sempre. E por isso que cada filho de Deus deve conhecer e tomar posse do conselho de Deus para a sua vida, né? Lógico. Todos nós sabemos que os propósitos de Deus são eternos. Não sabemos que os seus conselhos são desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Sabemos também que seu propósito não pode ser frustrado. E os pensamentos do seu coração entendem-se desde a antiguidade de todas as gerações. Isso nós encontramos no Salmo 33, 11, 33, 11. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho de Deus permanecerá. 33, 11. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho de Deus permanecerá. Também lemos isso em Salmo 33, 11, tá? Também lemos em 19, 21 de Provérbios, que diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso de 16 a 20, há um registro muito especial que diz: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Vamos ler novamente? Hebreus capítulo 6, versos de 16 a 20. Onde há um registro muito especial, né? Diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. É claro que, porque somos herdeiros de Deus, devemos viver pela posição que nos ajuda a respeitar o conselho de Deus. O conselho de Deus, é a palavra, né? Lá em Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que o Senhor Jesus Cristo se fez pobre, sendo rico, para que fôssemos enriquecidos, né? Então, mesmo que não nos vejam assim, ricos, né? Ricos é o que somos e como estamos em Cristo Jesus ressuscitado. Outro detalhe. O importante aqui é que devemos ensinar todo o conselho de Deus, que no caso aqui é o Evangelho da Graça. Isso pregado por Paulo, né, que foi o único apóstolo que recebeu a revelação, 2 Coríntios 12, né? Em Atos 20, de 26 a 27, diz:
porque nunca deixarei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso é Paulo dizendo, né? Que ele nunca deixará, porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui, essa é apenas um bate-papo. Gostaria, antes, porém, de falar aqui alguma coisa sobre... Estava numa roda de amigos ontem, cristãos e não cristãos, e a gente começou num bate-papo lá, logicamente que o nosso negócio na graça é não discutir, porque a revelação ela pode ter aparecido para você. Eu estou falando algumas palavras aqui, com versos e tudo mais, mas pode suscitar dois pensamentos, duas maneiras de você agir. Primeiro, como eu sempre digo, torcer o bico, né? Porque em Efésios capítulo 4, verso 31, diz lá, né, a respeito do filho da escrava e o filho da livre. Então, o filho da livre, não, o filho da escrava, ele vai torcer o bico quando ele me ouve falar aqui, ou qualquer um outro pregador da graça. E o da livre já vai estar com o coração aberto, ele vai ouvir. Então, às vezes eu costumo falar com as pessoas aí, a gente fala, não, mas acontece com o meu pastor, papai, e eu estou enjoado de ouvir isso, estou cansado. Então, eu não tenho nada contra Testemunho de Jeová, Espírita, Assembleiano, Batista, seja presbiteriano, não, porque cada um, cada um. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Veja bem, eu não tenho nada. E outra, de mais a mais, presta bem atenção, nós, pregadores da graça, a gente só ouve coisas de evangélicos, não de espírita, não de católicos. Mas eu, em Cristo Jesus, eu amo a todos. Nós amamos a todos, porque esse evangelho genuíno nos ensina, abre o nosso coração e assim a gente sente pelo próximo também. Veja, ontem a gente estava falando a respeito de que não, o pastor falou, aceitar Jesus e tudo mais e tal. Aí, até aí tudo bem, né? Mas aí começou a perguntou para outro colega, depois perguntou para mim também. Falou, bom, já que você está perguntando, eu vou dar a minha opinião. Veja bem, a partir do momento que você foi na igreja e aceitou a Cristo, agora você está totalmente feliz, então eu quero que você me explique o seguinte. O pastor falou para você que a partir de agora, então, né, tudo se fez novo, porque tem Cristo. Tá, então vamos lá. Perfeito, não tem problema. Agora explica uma coisa para mim. Em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E é a vida. Então quer dizer que até agora, até ontem que seja, você viveu, como é que fala? Você não tinha vida. Porque na minha Bíblia eu encontro lá, né? Eu creio que na sua também, em 1 Coríntios 3,16 ou 1 Coríntios 6,19 e 20, 1 Coríntios 3,16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala que Cristo vive em mim, vive em você. E se Cristo é vida, e se você está vivo, é porque Cristo vive em você. Concorda? Não, quer dizer, é só agora, então, só a partir do momento que você aceitou a Cristo que você tem vida. Não, então peraí, que nós vamos ver isso aí. O que diz lá em... Tem muitas passagens, mas logicamente que... Veja, quando eu falar, sempre eu digo isso, né? Quando eu falar de um versículo, leia todo o capítulo. Então vamos começar. Romanos 14, verso 1. Leia todo Romanos, tá bom? Todo 14. Verso 1. Ora, quanto a alguém está enfermo, débil, doente, fraco, na fé, recebei-o
não em contenda sobre dúvidas. Foi a nossa conversa. 2. Porque um crê que tudo se pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. Na minha concepção. Vamos lá. Isso o que nós acabamos de falar aqui, é o que muitos falam aí, teólogos, doutores, antítese. Tá. O que seria isso? Seria mais ou menos uma oposição. A gente vê uma passagem com dois sentidos, né? Então quer dizer que se você entende de uma maneira diferente que a minha, através da Bíblia, sem problema nenhum. Então aí a gente volta lá em Gálatas, né? Onde fala lá dos dois filhos, da escrava e da livre. Aí você pode achar ruim comigo, mas é mais ou menos isso. Então para aí um pouquinho e pensa, vê se por um acaso tem lógica isso. Romanos capítulo 14, verso 1. Vamos repetir. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Façamos assim então, quando chegar na sexta-feira da paixão, tá certo? Você não come carne, eu vou dar o meu endereço para você direitinho, traz tudo que tem direito aí para nós, e vai comer alface, vai comer peixe, sei lá, do jeito que tá, né? Ultimamente eu acho que nem carne tem. Então, é complicado a gente falar sobre isso e as pessoas pegarem e torcer o bico, né? Porque se não quer aceitar, não tem problema. Eu só sei que é o seguinte, eu não tenho nada contra ninguém pessoa. Porque como que falam-se a respeito de boas novas, evangelho boas novas, tal, mas existe batista, católico, assembleiano. Ué, o Deus não só, o verdadeiro, mas não. Muita gente está falando aí a respeito de um Deus diferente. Quer dizer, a Assembleia, o Testemunho de Jeová, não sei o que, fala que só eles é que vão ser salvos, sei lá. É meio complicado, não é? Bom, eu estou aqui somente fazendo a minha parte. Quero falar o que às vezes a gente não ouvia, eu não ouvi. Nesses 28 anos que eu fiquei no sistema, eu nunca ouvi isso. Então agora não. Então eu ouvi, a satisfação é tão grande, aquele prazer é tão grande, que eu quero falar para as pessoas. Se elas vão entender ou não tem problema. Eu agora, antes desse vídeo aqui, eu recebi uma mensagem de um pastor aí, contradizendo tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, da questão da Bíblia estar dividida em 4, mas a gente tentou provar aqui de acordo com a palavra. E ele disse que não. É só 2 evangelhos, o antigo e o novo. E vem com aquela ladainha, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existe. Então, por que Cristo está vivo? Como é que eu posso estar vivo e fazer um testamento e já dividir esse testamento para as pessoas? Não pode, não tem jeito. Tem que estar morto para que isso aconteça. Mas não é o que está lá. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos não tem nada a ver com o Novo Testamento. E depois diz que é teólogo, que é bacharel, que é não sei o quê, em teologia, para. Faça isso não. Ninguém é obrigado a concordar comigo, não. Mas não discorde da palavra, porque senão você vai ter um problema grave. Está escrito. Se você não quer ouvir, se você não quer entender, tudo bem. Existem pessoas que às vezes me param na rua, sei lá, ou até mesmo mandam mensagem para mim, e-mail, que seja, que falam, mas acontece que eu vou fazer aqui, a partir do próximo, eu vou fazer todas as perguntas que eu tenho, eu já vou responder
E em cada vídeo eu já vou responder todas elas, porque senão aí, se eu ficar respondendo de uma a uma, demora e as pessoas se chateiam, né? Então eu vou responder todas. Então vai ser assim, vai ser uma espécie de... Vou fazer uma série de vídeos aqui para responder todas as perguntas. 2, 3 perguntas por vídeo a gente vai responder, ok? Mas é da seguinte maneira, e essas pessoas, elas são de uma outra, sei lá, uma assembleia batista, presbiteriana e tal, mas ela não tem coragem de ir perguntar para o pastor, porque o pastor vai voltar no antigo pacto, né? E aí, logicamente, que ela não pode ir contra o que ele diz. É isso que eu estou falando aqui, essa antítese, né? Procura aí, pesquisa depois para saber o que significa antítese, né? Isso eu só estou falando porque as pessoas falam, esses bacharéis, esses teólogos, eles falam muito sobre isso. Mas vamos lá. Eu só gostaria, vou até mesmo repetir esse verso 3 aqui, para a gente pegar e deixar e do jeito que está, para que você pense direitinho depois, para ver se eu estou certo. Eu não, a Bíblia, se ela está certa em pregar assim, ou se você está naquilo que você só tem vida a partir do momento que você aceita Cristo. Não tem esse negócio de aceitar Cristo, ele já está em você. Então se urge, que nem no caso esse irmão pela fé, com 62 anos, falando, bom, agora eu tô tranquilo, porque eu aceitei a Cristo, agora eu tô com uma nova vida. Então o que ele tinha antes então? Pô, o tempo todo Cristo sustentando e tudo mais, ele, agora que o pastor pegou, ele levantou a mão, foi lá, o pastor orou por ele está... Não. Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído, o meu povo, sabe, por falta de entendimento, de leitura. Vai lá, lê, não entendeu, lê de novo. O Espírito Santo, ele vai te dar entendimento. Agora, se você é filho da escrava, aí eu sinto muito, é para isso. Isso não significa que você não seja salvo. Não pense que católico, espírita ou testemunho de Jeová ou esses candomblecistas aí, eles vão para o inferno. Aí, o inferno existe. Não, já são salvos e sempre salvos. Pena que eles não sabem, eles não têm entendimento. Sabe por que não tem entendimento? Novamente, ora, 14:1 de Romanos, ora, quanto ao que está enfermo, na fé, recebei-o, não com contendas, sobre dúvidas, porque um crê que de tudo pode se comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Isso no meu entendimento, né? Quando Paulo fala a respeito de legumes, aí eu chamo de crente Capitão Caverna, sabe? É aquele que, cara, tudo que é tranquilo ele coloca pra dentro ali. É o que você, é o que eu, durante 28 anos que agora já estou fora, engolia, comia. Engole tudo. Tudo que se ouve lá, engole. Porque tem preguiça de ler. É. Esse abençoado que mandou uma mensagem para mim aí, o áudio, diz que é pastor há 28 anos. E que não. Eu falei, mas como isso está escrito? Ainda falou ainda também sobre 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é a palavra de Deus e blá, blá, blá. Ok. Só que quando Paulo disse isso a Timóteo, a Bíblia não tinha os 66 livros ainda. Não tinha sido escrita na sua totalidade. Tá certo? Então medite mais, pense, veja. Eu agradeço a Deus por você. E se você está aqui, mesmo que seja para me criticar, Deus não muda. Esse foi o tema que nós... Rapidinho, mas Deus não muda. Então, ele foi o que ele foi ontem, ele é hoje, ele vai ser amanhã e eternamente. Se você crer, tem até um louvor aí. Se você crê que ele é Deus, ele é Deus. Se você não crê, ele continua sendo Deus. Se você está doente, não crê que ele continua sendo Deus. E por aí vai. Você está entendendo? Então, às vezes as pessoas
tem uma maneira de pensar, de ver, e quer inculcar isso. Eu não estou aqui para fazer isso com você. Colocar, abrir sua cabeça, meter um machado aí, quer entender, entenda, o problema é seu. Como eu sempre digo, depois fica doente, fica ruim, não dá nada certo, e não sabe por quê. Se você é casado e tem um filho, se ele é mau, desobediente, você não vai ter prazer em dar nada para ele. Agora, se é um garotinho que, vamos lá, estudioso, esforçado e tal, e se embora, você vai vendo coisas que por um acaso o agrada, você, não que ele peça, mas você mesmo dá. Para e pensa nisso, para você ver. Porque você acha que ele merece, ele te obedece. Se você se vê como filho de Deus, eu vejo também, então para mim você é meu irmão, minha irmã. Ok? Deus não muda. Ele não tem neto. Entendeu? Todos nós somos filhos de Deus. Não ovelhas, não como falam por aí. Não. Nós somos filhos de Deus. Filhos. Filhos. Ok? Olha aqui. Deus foi, é e será eternamente contigo. Graça e muita paz. Até a próxima.